Fala galera, maravilha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. E eu sou o Dan Torres. Tema de hoje: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Afinal de contas, qual será o melhor biotipo? Vamos descobrir, porque isso acaba influenciando em muitas coisas, inclusive no treino. Bom, este é o melhor vídeo da internet que fala com relação aos biotipos corporais e também os somatotipos corporais, que eu vou estar explicando para vocês, juntamente com a questão de treino, dieta, descanso, boa ingestão de água, baixo nível de estresse, ou seja, uma coisa faz parte da outra. Então, vamos lá, vou explicar para vocês todos os detalhes. Bom, primeiramente temos que saber o que é morfia, né? Então, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Morfia significa formas, né? Então, quais são as formas estruturais das pessoas? Inclusive, na faculdade, tem uma disciplina que se chama morfologia, que trata exatamente disso. Biotipo está ligado à questão da genética, principalmente o metabolismo, que eu vou estar explicando para vocês lá na frente. Já somatotipo está mais voltado para questões de hábitos de vida, ou seja, alimentação, treino, descanso, boa ingestão de água, baixos níveis de estresse, entre outros. Bom, agora eu vou explicar sobre biotipo e somatotipo. Então vamos lá. Biotipo tem a ver com as formas das pessoas e é de uma questão genética. Ou seja, é algo que não tem como mudar. A pessoa já nasce cada uma com o seu biotipo. Já somatotipo é a soma dos tipos. Então vamos supor, com relação ao biotipo, a pessoa pode ser ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo. Só que ao longo da vida dela, de acordo com os hábitos saudáveis ou não, ela altera o somatotipo, que é a soma dos tipos. Quais são os tipos? Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber para poder diferenciar biotipo e somatotipo. Bom, então agora vamos falar um pouquinho mais dos biotipos corporais. Ectomorfo. Geralmente são pessoas longilíneas, né, ou seja, mais altas, só que mais estreitas, né, com a estrutura óssea menor. Elas também elas são magras, né, bem mais magras, menos volume de massa muscular, né? Então, essas são as pessoas ectomorfos. Já o mesomorfo são pessoas geralmente de estrutura mediana, pessoas que têm formas mais harmônicas com relação ao corpo, têm um corpo mais atlético, e então ela ficaria entre o ectomorfo e o endomorfo, que é o que eu vou falar agora. Já o endomorfo são pessoas também de estatura média, né? Geralmente, só que elas têm formas mais arredondadas do corpo. Elas geralmente, aparentemente, têm sobrepeso ou obesas, né? Então, e as estruturas ósseas da pessoa que é endomorfa são estruturas maiores, né? Tanto a estrutura como geral, né, a largura das costas, dos ombros, do quadril, como também os ossos em geral. Então a espessura dos ossos, seja fêmur, tíbia, braquiorradial, entre outros, geralmente tem uma espessura maior comparado com o mesomorfo e ectomorfo. E o mesomorfo tem uma estrutura óssea mediana, já o ectomorfo geralmente são ossos mais estreitos, né? Tem menos volume, menos largura com relação aos ossos. Bom, agora eu vou falar de somatotipo. Então vamos supor, uma pessoa que ela é ectomorfa, de nascença, obviamente, ela pode se transformar em uma mesomorfa de acordo com o somatotipo, ou seja, a soma dos tipos meso mais ecto mais o meso. Ou, por exemplo, uma pessoa que ela tem o biotipo de mesomorfa e com o somatotipo se transforma em endomorfa, ou seja, acaba ganhando bastante gordura corporal adiposa e tal. Isso influencia os hábitos de vida que eu vou estar falando lá na frente. E já a pessoa que é endomorfa, que geralmente é sobrepeso, está com sobrepeso ou obesa, ela pode se transformar, por exemplo, no mesomorfo.
Então ela perde gordura, ganha massa muscular, ela fica com o corpo mais atlético, e aí na soma dos tipos ela fica como mesomorfo. Uma outra coisa é que ninguém tem 100% de um biotipo corporal. Então, por exemplo, o ectomorfo, ele também tem um pouquinho de mesomorfo, pouco ou médio, né? O mesomorfo tem um pouco ou mais ou menos o biotipo também do ectomorfo. Ou um outro exemplo, para finalizar, o mesomorfo também tem um pouquinho do biotipo do endomorfo, ou médio, e mesma coisa o endomorfo. Ele é endomorfo, mas ele também tem um pouquinho ou médio biotipo do mesomorfo. Então, pessoal, várias coisas influenciam no somatotipo. Então, treino, dieta e descanso. Além disso, tem também a questão dos níveis de estresse e boa ingestão de água, faz com que a pessoa, seja ela perca gordura corporal adiposa ou ganhe, perca massa muscular ou ganhe. Então, vai depender desses hábitos de vida. E depende também da idade. Por que isso? Porque quando a gente passa dos 30, principalmente quando a gente passa dos 40, o nosso metabolismo ele diminui, ele desacelera. Então, no caso o metabolismo basal. Então, se a gente antes gastava, vamos supor, parado, só, vamos supor, a gente está sentado assistindo televisão, está dormindo, enfim, não está fazendo nenhuma atividade. A gente gasta, vamos supor, 2.000 calorias, dependendo da idade, né? Aí depois passa para 1.800, depois 1.500. Então, quando a pessoa passa, vamos supor, dos 40 anos, o metabolismo basal dela é na média de 1.500 ou menos. Vai depender também de algumas questões hormonais, né, se a pessoa está com alguma disfunção, né? Mas independente se ela não tiver com nenhuma disfunção hormonal, o metabolismo dela vai ser mais baixo. Então, pessoal, vou dar eu como exemplo aqui. O meu biotipo corporal é mesomorfo. E o meu somatotipo atual, né, atualmente, também é mesomorfo. Mas tem alguns detalhes aí importantes para falar para vocês. Por exemplo, quando eu era criança, adolescente, eu era muito magro e muito branquelo. Tanto que meu apelido era zumbi, só para vocês terem ideia. Ou seja, eu tinha o biotipo de mesomorfo, porém o meu somatotipo ia mais para o ectomorfo, porque eu fazia diversas atividades diárias, né? Eu fazia ao longo da semana cerca de 4, 5 esportes diferentes, né? E alguns deles com médio ou alto rendimento. E aí devia uma alimentação também não muito boa, não proporcional, não dormia tão bem quanto deveria. Então aí eu acabava tendo o somatotipo de ectomorfo. Já atualmente, né, o que acontece? Eu passei dos 40 anos. Então, de uns anos para cá, principalmente quando eu passei dos 40 anos, o meu somatotipo o meu somatotipo é mesomorfo, porém indo para endo. Então, qualquer deslize que eu der com relação ao gasto calórico, né, seja durante o treino ou as atividades diárias, e comer um pouco a mais do que eu geralmente como, sendo que eu não como tanto assim, e não como besteira geralmente. Mas se eu pisar um pouquinho na bola, eu já começo a ganhar gordura corporal adiposa. Ou seja, o meu metabolismo foi baixando ao longo das décadas, né? Com 30 anos baixou um pouco, com 40 baixou mais, atualmente eu estou com 43 anos. E aí, quando eu chegar nos 50 anos, a tendência é que estabilize, né? Que eu nem fique com um metabolismo mais alto do que atualmente estou e nem mais baixo. Falando em porcentagem, só para vocês terem uma ideia um pouco melhor, durante a maior parte da minha vida, né, na parte juvenil e adulto, eu era, com relação ao somatotipo, 90% mesomorfo e apenas 10% endomorfo. Já atualmente já mudou bastante. Eu sou aproximadamente 70% mesomorfo e 30% endomorfo. Então, houve um aumento significativo com relação ao meu somatotipo de uns anos para cá. Uma coisa importante para falar é que as pessoas nunca mudam o biotipo corporal, somente o somatotipo corporal. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é ectomorfa,
E aí, devido à alimentação e treino, ela consegue virar mesomorfa. Ou até mesmo, caso ela chutar o balde, virar endomorfa. Mas ela vai ter sempre uma grande facilidade para voltar ao que ela era antes com relação ao biotipo, ou seja, ectomorfa. Extrema facilidade. Porque o que mais vale nesse caso, em termos de facilidade, é o biotipo do que o somatotipo. Agora eu vou dar outro exemplo. A pessoa ela tem como biotipo corporal endomorfo, né? Ou seja, bastante gordura corporal adiposa. Aí ela treina, faz dieta, faz tudo certinho, ela se transforma no somatotipo de mesomorfo ou até mesmo ectomorfo. Mas ela sempre vai ter uma grande facilidade, qualquer deslize que ela der, ela volta a ser o que ela era antes, ou seja, biotipo corporal de endomorfo. Agora vamos responder a pergunta do vídeo, né? Qual é o melhor biotipo corporal? Já adiantando, eu poderia dizer que nenhum deles tem uma vantagem soberana sobre o outro. Todos eles têm vantagens e desvantagens. Todos eles. Vocês vão ver a partir de agora que eu vou falar sobre os prós e contras de cada biotipo corporal. Algumas pessoas podem até estar pensando agora, Dan, muito provavelmente o melhor biotipo corporal é o mesomorfo. De certo modo até seria. Só que eu costumo dizer que o mesomorfo ele é um biotipo que fica em cima do muro, né? Porque aqui está o ecto, aqui está o meso e aqui está o endo. Então ele não fica nem para cá e nem para cá, não tem as facilidades deste biotipo, não tem tanta, né? E não tem tanta as facilidades desse outro biotipo. E com relação à desvantagem é a mesma coisa, não tem tanta desvantagem quanto esse e não tem tanta desvantagem quanto esse. Então é meio que equilibrado. Eu vou explicar agora sobre cada um deles para vocês poderem entender melhor. Então, vamos lá. Ectomorfo. Vamos falar dos prós, né? Então, assim, com relação à capacidade física, eles têm o melhor biotipo de todos, porque eles têm grande resistência. Tanto que vocês podem ver que os vencedores de meia maratona e maratona são, né, por exemplo, os quenianos, que têm, obviamente, né, o biotipo corporal super ectomorfo, né? Agora, com relação às outras características morfológicas, ou seja, no caso, estéticas, então, o mesomorfo, ele tem grande facilidade para manter o peso, ele também tem uma vantagem que é de poder comer bastante e não engordar ou engordar pouco. A outra vantagem é que, se caso ele engordar bastante, ele tem grande facilidade para emagrecer, ou seja, voltar para o peso que ele tem antes. A outra vantagem é que eles têm extrema facilidade na fase cutting, que é aquele período que geralmente é de 2 a 3 meses em que a pessoa, depois de ter ganhado muita massa magra, ela vai entrar em processo de cut, ou seja, de definição, para mostrar toda a musculatura. Então, por exemplo, endomorfo geralmente é 4 meses para ficar bem definido na fase cut, mesomorfo na média de 3 meses, ectomorfo na média de 2 meses. Então é muito mais fácil para eles se saírem bem na fase cutting. Agora vamos aos contras, né? Então, assim, eles têm grande dificuldade, aliás, com relação às capacidades físicas, eles têm dificuldade em ganhar força, né? Pensando aí em força máxima, né? O máximo de força, e potência. E com relação à questão estética, eles têm grande dificuldade em ganhar massa magra. Não que eles não vão conseguir ganhar massa magra, vão ter que ficar anos e anos para poder ganhar, não. Mas comparado com os outros biotipos, eles têm mais dificuldade em ganhar bastante massa magra. Ganhar pouco, médio, é mais tranquilo. Agora ganhar bastante massa magra, aí já é mais difícil. Agora vamos aos mesomorfos. Esse biotipo é bem interessante de falar, porque a maioria acredita que esse indiscutivelmente é o melhor biotipo. Mas vocês vão observar, a partir de agora, que os prós e contras são parecidos, ou seja, algumas coisas que são prós para eles, né, para os mesomorfos, também ao mesmo tempo são contra. Então vou estar explicando isso para vocês entenderem melhor. Então vamos aos prós. Então, assim, eles têm média facilidade para
ganhar resistência. Eles têm o corpo mais atlético, ou seja, de uma forma geral, o corpo é mais harmônico. Eles têm uma média facilidade para ganhar força. Já potência, eles têm uma boa facilidade, porque potência é o conjunto de força mais velocidade. Então, como eles têm força e por eles não estarem com sobrepeso ou obesos, isso facilita com relação à potência em diversos esportes. Então, isso que eu falei é com relação às capacidades físicas. Agora, falando da estética corporal, o mesomorfo tem uma boa facilidade para ganho de massa magra. Então, ele consegue ter um ótimo trabalho de hipertrofia em um prazo menor comparado com o ectomorfo. E com relação ao contra, é que ele tem uma média facilidade para perder peso ou definição muscular, comparado com o ectomorfo. Então, assim, pessoal, vocês viram que durante todo o tempo que eu falei do biotipo mesomorfo, eu usei muito a palavra média, 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 média. Então, lá na frente vocês vão entender por quê que não é bem assim que o mesomorfo é o melhor biotipo. Exatamente por ele estar na média. Então, ele meio que fica em cima do muro. Nem tá para cá e nem tá para cá. Mas daqui a pouco vocês vão conferir mais alguns detalhes. Agora vamos falar do endomorfo. Vamos lá. Então, assim, endomorfo tem grande facilidade para ganhar força. Grande facilidade. Tanto que em qualquer campeonato de powerlifter, e principalmente strongman, eles são os que têm grandes vantagens. Eles saem lá na frente, né? Então, assim, realmente eles têm muita força. Com relação à potência, muitas vezes eu diria que é boa, não é ótima, né? Por quê? Como a potência é um conjunto de força, que até aí tá ok, e potência, aliás, conjunto de força e velocidade, como eles estão com sobrepeso ou obeso, aí já atrapalha, nessa questão da velocidade já atrapalha. Então, muita força, mais uma velocidade média ou baixa. Então, aí no final a potência acaba não sendo tão boa. Ou é média ou no máximo boa. A outra vantagem, e essa é a melhor vantagem do endomorfo, e que acredito que a maioria de vocês não sabe. Eles têm uma grandíssima facilidade para ganhar massa magra. Até um pouco mais de facilidade do que os mesomorfos. Por quê? Assim como eles têm grande facilidade em ganhar gordura corporal adiposa, eles também têm grande facilidade em ganhar massa muscular. Só que você deve estar se perguntando, Adam, mas eu não vejo isso. Eu vejo apenas, né, a pessoa com sobrepeso, obesa. Mas é aí que tá, pessoal. Quando a pessoa está com muita gordura corporal adiposa, ou média, mas principalmente quando está com muita, você não consegue ver os músculos da pessoa, porque todos eles, em todas as partes do corpo, ficam encobertos pela camada de gordura corporal adiposa. Mas aí, quando eles pegam para treinar direitinho, fazer dieta, descansar, boa ingestão de água, baixo nível de estresse, e começa a cada vez mais perder peso e definir, vocês verem que eles têm muito músculo. Então, pessoal, essa é a principal vantagem deles, né? Juntamente, né, com a força. Então, por isso que vocês veem que, né, cada biotipo tem suas vantagens e desvantagens. Então, respondendo a pergunta do vídeo, qual o melhor biotipo corporal? Na minha opinião, e segundo diversos estudos que eu fiz, simplesmente não existe melhor, né? Eu poderia até dar uma pequena vantagem aí pro mesomorfo, mas pode não ser bem assim. O que acontece, né? Conforme eu já tinha falado, mas agora eu vou dar mais alguns detalhes. Então aqui está o ectomorfo, com as suas facilidades, grandes facilidades. Aqui está o mesomorfo e aqui está o endomorfo, com suas grandes facilidades. Então o meso, a palavra vem de médio, né? Médio, médias formas. Por isso que fala mesomorfo. Meso é média, médias formas. Então ele fica meio que no muro. Então ele fica na média, né? Ele é bom em algumas coisas, mas não é espetacular. Então ele não consegue nem ficar aqui,
que tem grande facilidade para definir período corporal de pós e resistência, e ele não consegue nem ficar aqui, que é grande facilidade para força e grandíssima para ganho de massa magra. Então, ele fica entre os dois. Então, ele não tem nenhum 100%, não tem nenhum 100% dos prós desse aqui, e não tem nenhum 100% dos prós desse aqui. Então, se parar para analisar, né, eu diria que não é o melhor. Eu diria que dá um empate entre os três. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje que eu preparei com tanto amor, dedicação e carinho para vocês, né? Vocês podem ver que o vídeo acabou que ficando meio longo, mas é que eu queria explicar tudo para vocês sobre biotipo e somatotipo, entre outras questões importantes com relação aos hábitos de vida saudáveis que acabam influenciando, etc, etc. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Aproveitando também, ative o sininho do YouTube, pois assim ele sempre estará lhe avisando quando eu fizer novos vídeos. E você vai estar antenado nas novidades que eu faço aqui para vocês. E já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?